Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. De segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, nós estamos aqui para poder conversarmos acerca da palavra de Deus, refletirmos sobre os aspectos bíblicos e também refletirmos sobre aquilo que precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Neste mês de outubro, nós estamos tendo a temática Reforma Protestante. E eu falei aqui, ó, seja grato e celebre. Hoje nós vamos falar sobre sola gratia. Sola gratia. Somente a graça, como um dos pilares da reforma protestante. Eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos avançando aqui no mês de outubro na temática reforma protestante e talvez você já se identificou com muitas coisas que foram faladas aqui e você desejou se aprofundar ainda mais na reforma protestante. Eu quero dizer para você que aqui na nossa descrição você encontra um link para poder você clicar nele, para poder você se aprofundar na reforma protestante através do curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. Um curso ministrado por um amigo do nosso ministério, o pastor Gilson Paulo, que é historiador, e ele vai trazer ali conteúdos riquíssimos que vão abençoar a tua vida, o teu ministério e vão alargar o seu conhecimento. Clique aqui no botão, você tem a opção até de parcelar o valor do curso. O curso tem muitas aulas, um aprofundamento muito interessante sobre a reforma protestante. Eu diria que você que almeja compreender melhor a história da igreja, você precisa compreender a reforma protestante. Então, nesse curso, você vai adquirir isso. Olha, eu quero reforçar também que, se você quiser acompanhar gratuitamente tudo que nós estamos fazendo aqui e também os conteúdos da reforma protestante, se inscreva no canal. Gratuitamente você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e fica por dentro de tudo que a gente faz aqui diariamente. Lembrando, hoje é sexta-feira, é o dia que nós fazemos aqui uma oração pelos pedidos que foram colocados ao longo da semana, principalmente aqueles que são colocados na quinta-feira, que é o nosso dia que disponibilizamos aqui para que as pessoas coloquem o pedido de oração. Então, você que fez o seu pedido de oração, ao término aqui nós vamos apresentá-lo diante do Senhor. E hoje nós vamos fazer uma oração também especial em agradecimento, em louvor e adoração a Deus pela graça que nos é concedida. Aliás, o nosso assunto de hoje é mais um dos pilares da reforma protestante. Nós já tratamos aqui de 3 dos pilares da reforma protestante. Estamos chegando aqui no quarto, no penúltimo pilar da reforma protestante, que são os 5 soles, ou 5 solas, como também é chamado. E aí hoje, sola gratia, somente a graça. É importante você compreender que todos os aspectos desses principais pilares, dentre as 95 teses de Martinho Lutero, você vê que todas elas têm um eixo muito forte no aspecto da salvação. Já indiquei aqui para você, você precisa estudar as principais doutrinas da fé cristã, principalmente aquelas que envolvem os aspectos da salvação. Quando Martinho Lutero traz, dentre os 5 pilares, o pilar sola gratia, a ideia basicamente aqui é tratar sobre os aspectos que estavam relacionados aos dogmas da Igreja Romana no que diz respeito à meritocracia para a salvação. Isso era uma tona. Veja uma palavra aqui que vai ilustrar bem para você. Você já ouviu falar sobre barganha? A ideia de barganhar, a ideia de permutar, a ideia de trocar, diz respeito a o processo ou ato de dar algo
para receber alguma coisa. Dar algo para receber alguma coisa. Um fator de condicionante. Fator de condicionante. Então, barganhar é o seguinte: te dou algo para receber alguma coisa em troca como condicionante. Isso é, a condicionante é eu dar para eu receber. Agora, projeta a ideia de barganhar, projeta a ideia de trocar, a ideia de dar algo em troca, fazer com que haja uma recompensa ou um mérito que vai atrair a recepção de algo, projeta isso para a salvação. Você acha que é possível o homem barganhar a salvação? E é possível o homem condicionar a salvação a uma prática ou uma obra como mérito para a recepção do que diz respeito à salvação? Talvez, para muitas pessoas aqui, essa pergunta ela é um tanto quanto absurda. Absurda. Você vai falar assim, pastor, isso é um literal absurdo. A salvação, ela não diz respeito à possibilidade que o homem tem em oferecer alguma coisa para Deus. Pelo contrário, a salvação tem a ver com a poderosa autonomia, soberania de Deus em decidir dar para o homem aquilo que ele não poderia receber. E por que não poderia receber? Lembre-se que o fator pecado é um fator que aniquila o ser humano no que diz respeito à possibilidade de pagar a dívida gerada pelo pecado. O pecado, na verdade, resultou para a humanidade numa dívida impagável. A dívida gerada pelo pecado é uma dívida impagável pelo ser humano. E aí você agora está começando a entender. Então, quando Martinho Lutero levanta a ideia desse pilar, sola gratia, somente a graça, eu preciso retornar para o capítulo de número 2 de Efésios. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em Efésios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 2, para poder você aqui entender. Eu vou ler hoje um pouco mais do capítulo 2. Anteriormente, quando nós introduzimos a ideia de começar a refletir sobre esses pilares aqui, nós trouxemos Efésios capítulo de número 2. Por quê? Porque a centralidade é tratar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, inevitavelmente, perpassaríamos aqui. E aí você vai ver aqui que eu vou frisar novamente para você algumas coisas. Mas hoje eu quero pensar aqui no seguinte, olha, o homem, enquanto pecador, fadado estava à morte eterna pela impossibilidade de pagamento da dívida. O homem aniquilado estava pela impossibilidade de pagamento da dívida que o pecado lhe gerou. Mas veja o que o apóstolo Paulo narra em Efésios, no capítulo de número 2, e entenda que aqui há aquilo que nós chamamos de nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. Aí você vai entender. Bom, sola gratia, somente a graça. E aí você já vai entender. Calma aí. Essa ideia de mérito, essa ideia de obras condicionantes para a salvação. Capítulo de número 2 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Compreendido isso aqui? Simples, acabei de falar para você. Nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Merecedores da ira. Só segura aqui um pouco. Merecedores da ira, inclusive, aqui no sentido relacionado ao poder divino
de trazer um resultado em relação à escolha e à vida do pecado, ou do fator pecado no homem. Então, o que nós merecíamos? Aqui em linhas bem claras, punição. Punição. Exatamente isso. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, ok? Deus é rico em misericórdia. Então, veja aqui. Deus ele vai mostrar para a humanidade um remédio para poder solucionar o resultado, o efeito do pecado. Então, misericórdia vai retirar, aniquilar o efeito da dívida que nós tínhamos, okay? Que a humanidade tem se não tiver a Cristo. Então, veja que maravilhoso é o texto bíblico. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora, isso aqui é fantástico. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza da sua graça. Incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo ratifica. Pois vocês, vocês são salvos pela graça. Salvos pela graça. Então, se são salvos pela graça, sola gratia, somente a graça. Aí ele fala, qual é o meio para que isso aconteça? Pelo meio da fé. Então, a fé é o meio pelo qual a graça nos é atribuída, a graça nos é manifesta. Então, aqui não fala, sois salvos pela graça, pelas indulgências que você paga, pelos pecados que você confessou ao Papa, ao sacerdote. Não é isso que a Bíblia está falando. Não sois salvo por conta das relíquias que você adquiriu, pelos sacrifícios que você fez, tendo prometido a Deus. Não, vocês são salvos pela graça. Por meio do quê? Da fé. Aí aqui mais interessante, porque aqui ratifica o sola gratia, somente a graça. Isto não vem de vocês. Isso é, não há nada no ser humano, nenhuma obra, nenhuma entrega, nenhum sacrifício, nenhuma permuta, nenhuma compra que dê a possibilidade do homem receber o que o apóstolo Paulo está falando. Está falando, isso não vem de vocês, ou em algumas versões, não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Dom. Dom diz respeito a algo que Deus escolhe dar sem que o homem interfira ou sem que o homem possa escolher. Você pode agradecer pelo dom que você recebe. Agora, você escolher o dom que você recebe, não tem como. Você pode até buscar dons, mas escolher, determinar sobre os dons que você recebe, não tem como. Então, veja, se dom, aqui para representar de maneira muito clara, é um presente dado por Deus, o desejo humano, a vontade humana, a busca humana, o mérito humano, jamais pode alcançar isso. Aí, você tem que entender aqui, olha, não vem de vocês, é dom de Deus. Então, olha só, retira-se a possibilidade do querer humano, do mérito humano para poder receber. Aí diz assim, não vem de vós, é dom de Deus. Aí o apóstolo Paulo, que eu estou lendo na versão NVI, é magnífico. Não por obras. Não por obras.
Aí ele diz até o porquê. Para que ninguém se glorie. Veja, aquele povo que estava literalmente equivocado, com as mentes, com os olhares, com o intelecto obscurecido pela falta de conhecimento bíblico. Você acha que eles, ao tentar comprar alguma coisa que lhe trouxesse, entre aspas, algum benefício no mundo terreno, dizendo ser algo que seria uma bênção espiritual, se eles pudessem comprar literalmente coisas ao nível da salvação, coisas a nível da graça, eles não se gloriariam? Ou eles não dariam aos méritos o valor que dividiria os seus corações no sentido de idolatrar esse tipo de vida, de busca de salvação, de perdão, de remissão, de maneira meritória? Então, ali o mérito estava todo para quem podia comprar, para quem podia sacrificar, para quem estava buscando acesso a quem oferecia isso. Então, Deus está falando, olha, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí eu leio aqui até o versículo 10 para poder finalizar. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, veja, é porque somos salvos pela graça que nós fazemos boas obras. E não fazemos boas obras para ser salvos. Tá bom? Então, você anota isso daí. Porque somos salvos pela graça, fazemos boas obras. E não fazemos boas obras para que sejamos salvos. Entenda isso. Isso aqui é crucial para que você entenda e, acima de tudo, para que você proclame sola gratia, somente a graça. Amém? Então, estamos aí avançando, mais um pilar aqui da Reforma Protestante, o sola gratia, somente a graça. E estamos aqui finalizando essa semana abençoada do Acordando para o Propósito. Dizer que é um grande prazer ter você aqui, você que acompanhou a semana toda. Semana que vem nós temos aqui ainda alguns programas tratando sobre a Reforma Protestante. Temos ainda o término com mais um dos pilares, já vou adiantar para você. O último dos pilares que será apresentado aqui é o Soli Deo Glória. Somente a Deus a glória. Você quer saber mais sobre Soli Deo Glória? Nos acompanhe no próximo programa. Você vai ficar por dentro. Agora nós vamos orar. Faremos uma oração de agradecimento a Deus pela graça que nos é concedida e depois eu apresento aqui os pedidos de oração que foram feitos através dos comentários. Você que envia direct para o @Edvanei Fernandes no Instagram. Você que interage conosco e que faz solicitação de oração, nós faremos aqui a apresentação de maneira abrangente aos pedidos que foram colocados, e o Senhor, que é onisciente, há de colher os pedidos. Amém? Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu nome. Nesse dia nós queremos a ti render graças em agradecimento, a graça que nos é concedida. Aquilo que nós recebemos de ti sem que pudéssemos pagar, sem que pudéssemos merecer. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque nós somos acompanhados pela tua presença e nós somos alcançados pela tua graça. Somos acompanhados pela tua presença e somos alcançados pela tua graça. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos pela graça divina que nos é atribuída, que nos é confiada.
que nos alcança dia após dia. Por isso nós estamos aqui, acordando para o propósito, podendo respirar, podendo agradecer a Ti. Também nós apresentamos, Senhor, cada um dos pedidos de oração que foram postos através dos comentários, as pessoas que nos mencionaram uma necessidade, até aquelas que falam conosco pessoalmente, aquelas que nos escrevem, aquelas que nos mandam mensagens. Deus, tu tem todo o poder e autoridade para conceder resposta a essas orações. Nós pedimos a ti, Senhor, que tu venha com a tua mão poderosa fazer com que haja diferença na vida dos teus filhos e que eles possam obter uma resposta vinda dos céus, Senhor, para a vida deles. Aqueles que precisam de uma resposta na vida financeira, na vida material, outros que precisam de respostas na vida espiritual, pessoas que precisam de auxílio, Senhor, na caminhada, pessoas que precisam, Senhor, de uma provisão no âmbito do casamento, no âmbito da família. Senhor, que tu venha também, Senhor, curar os enfermos, que tu venha alimentar os famintos, que tu venha trazer abrigo, Senhor, aos que estão desabrigados e aos que necessitam do teu amor. Tu venha alcançar, principalmente, os que estão perdidos e necessitam da tua graça. Nós agradecemos a ti e nós declaramos aqui, sola gratia, somente a graça é que pode ser o motivo da recepção da salvação. Não é mérito, não é por nossas obras, é dom que vem de ti. E por isso nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando, você que diariamente tem buscado, se esforçado para poder acompanhar o programa. Nós somos gratos a Deus pela tua vida. Eu desejo a você um ótimo final de semana. Eu quero aqui profetizar na sua vida que aquilo que nós oramos aqui vai acontecer na tua vida. Se você crê, você diga amém aqui nos comentários. Um forte abraço. Nos vemos no próximo programa, assim querendo Deus.